Informação de última hora, porque a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou por 16 votos a 10 o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Eu e a Tainá estávamos falando ontem com Pedro Lupion, que é o líder da bancada do agronegócio, e ele disse, vamos aprovar na CCJ, a questão é o plenário. E aí o plenário espera quem? Espera o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal derrubou o marco temporal, mas ao mesmo tempo ainda não definiu como será a compensação para aqueles agricultores que perderem as suas terras, ou seja, como o Estado brasileiro irá compensá-lo financeiramente. Então, o Senado Federal agora espera o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal ir a contento da bancada ruralista, ou seja, disser que sim, haverá um ressarcimento, como espera a bancada ruralista, aí esse projeto não vai adiante, não vai ao plenário do Senado Federal. Agora, se não for a contento, aí sim há uma possibilidade do Senado Federal levar adiante o marco temporal, o que tem sido interpretado como enfrentamento em relação à Suprema Corte, porque há uma interpretação, e a gente vai trazer mais detalhes desse assunto aqui no Bastidores CNN, de que a Suprema Corte está indo um pouco além do que deveria em relação ao Congresso Nacional. Além da questão do marco temporal, a questão, por exemplo, da discriminação do aborto, que a ministra Rosa Weber, relatora, já fez o seu voto, mas depois houve pedido de suspensão, e também tem a questão em relação ao porte individual de maconha, que também houve uma avaliação dentro do Congresso Nacional, que o Supremo Tribunal Federal não deveria se debruçar a respeito disso. A Gabriela Prado tem os detalhes dessa votação na Comissão de Constituição e Justiça. Como foi essa votação? E você apurou a mesma coisa, Gabi? Que realmente eles agora aguardam saber a modulação da compensação no Supremo Tribunal Federal para saber se levam adiante para o plenário do Senado Federal ou não? Olha, é difícil ter essa certeza nesse momento, até porque a urgência do projeto também foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, Uribe. Boa tarde a você, a Tainá e a todos que nos acompanham. Então, além do relatório favorável à tese do marco temporal, ou seja, que determina a Constituição de 88, como as terras indígenas ocupadas até aquele momento, como o prazo para se reivindicar terras indígenas, foi uma votação de 16 votos favoráveis à proposta do marco temporal e 10 contrários. E aí, em seguida, eles votaram uma emenda da bancada do Partido dos Trabalhadores em uma votação simbólica, que não foi aceita, que tentava retirar alguns pontos do projeto. E depois votaram a urgência, ou seja, esse projeto deve ir para plenário em breve. Aí o relator do projeto, Marcos Rogério, ele argumenta que já dá para ir para plenário porque o Supremo Tribunal Federal vai discutir exatamente as indenizações e que eles podem discutir, então, o marco temporal. Mas aí vai depender da negociação das bancadas. O que o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, disse agora há pouco é que esse projeto pode ser vetado pelo presidente Lula caso passe aí pelo plenário e chegue para a sanção presidencial. Essa é uma possibilidade que o Ministério dos Povos Indígenas trabalha desde o início da tramitação desse projeto aqui no Congresso. Desde o início, a Sônia Guajajara afirma que pode pedir para o presidente vetar. Inclusive, ela tentou negociar aqui no Congresso e o senador Alessandro Vieira apresentou um outro projeto que foi feita a minuta entre o Ministério dos Povos Indígenas e também a Advocacia Geral da União, que colocava outros pontos, como a questão da indenização, para ser discutida aqui no Senado Federal. Mas não passou nada disso. O que está valendo por enquanto é a tese do marco temporal. E a preocupação dos povos indígenas é que, mesmo que tenha sido derrubada no Congresso a determinação do marco temporal, esse projeto que tramita no Senado, ele tem pontos muito mais sensíveis para as comunidades indígenas que permitem, por exemplo, o garimpo em terras indígenas e o contato com indígenas isolados sem um controle ali, uma permissão da comunidade. Eu estou aqui até olhando para o celular que eu já pedi um posicionamento para o Ministério dos Povos Indígenas para ver como eles vão levar essa questão daqui em diante, mas o fato é que temos aprovado na CCJ o marco temporal com a urgência e pronto para ir a plenário.